Oi, gente. E aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Né? Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Mais uma caminhada, mais um dia de permissão de vida que o Senhor assim concede para mim e para você. E isso é um motivo de nós já estar bem, já estar feliz, de estar com ânimo, né? Não dando lugar, nenhum sentimento que não venha nos agregar na nossa caminhada, nos ajudar. E o que eu estava pensando hoje de conversar com vocês é sobre o medo, porque o medo é uma hipótese que nós não podemos ter na nossa caminhada. Jamais podemos alugar o medo, seja ela como for, de qual forma que ela vier dentro de nós. A gente tem que jogar o medo fora. Tem até um filme de ação, de aventura, um filme infantil, que fala sobre o medo. E toda vez que esse super-herói é o Lanterna Verde, não sei se você já assistiu, é o Lanterna Verde, toda vez que esse Lanterna Verde ele tem medo, ele perde as forças e aí ele vai e perde a luta que ele está lutando, ele perde a guerra. E eu achei isso interessante porque na nossa vida é a mesma coisa. Se nós ficamos com medo, nós perdemos a nossa força e perdemos a peleja. Então, assim, mesmo que você tenha perdido a peleja por causa do medo, não desista. Siga e a próxima peleja você não irá perder, porque você já sabe disso, que o medo, ele é uma estratégia maligna para que você venha perder aquilo que você quer, a sua vitória, para você perder até mesmo a sua própria vida, porque o que é mais precioso é nós mesmos, é o nosso corpo. Porque se você não cuidar de si, você não tem como cuidar daquilo que você ama. Então, para você ter o que você quer, o que você ama, você primeiro tem que cuidar de você próprio. Então, assim, se nós estivermos com medo, não adianta que nós não iremos conseguir. É igual quando eu estava com medo, eu tenho três filhos, né, como eu já falei. Então, na minha última gestação, eu passei bastante medo. Fiquei com muito medo. Tipo, do primeiro dia de gestação até o dia de Garaném, até os 9 meses. Mas só que o meu medo foi tão grande, tão forte, que me deu início de eclâmpsia. Eu quase morri. Eu e a minha bebê. Então, assim, eu aprendi que nós não podemos ficar com medo, porque falando cientificamente, assim, do corpo, falando da saúde humana, que eu tenho estudado e tenho aprendido, que o medo, ele, tipo, amortece a nossa célula do nosso corpo, que faz a gente ficar bem. Então, assim, por isso que o inimigo, ele vai trabalhar no seu corpo para poder atrapalhar o resto das coisas, porque somos corpo, alma e espírito. Então, assim, ele vai colocar o medo em você, você vai ficar frágil, vai tirar suas armas para você não conseguir ir adiante. E eu fiquei com medo na minha gestação, com medo de ser um parto normal, eu senti dor, porque nas minhas outras gravidez eu passava muito mal, sentia dores, que é horrível quem teve neném, sabe? E quando foi no dia de que era neném, eu tinha tido três já normal, mas quando foi minha última filha, que era para ser normal, não foi, porque eu estava com medo, fiquei nervosa, me deu início de eclâmpsia, teve que ser uma cesárea em cima da hora. Então, eu quero falar para você hoje é o quê? Não fique com medo, não dê lugar ao medo. O medo é uma artimanha do inimigo, é a armadilha do inimigo para que nós não venhamos conseguir alcançar aquilo que nós queremos diante de Deus. Então, nós temos que acreditar, ter fé, saber que Deus ele cuide de nós acima de qualquer coisa, que Ele está conosco, independente do que aconteça, independente do que vier. Deus ele vai estar conosco. Deus ele mostra isso na sua palavra. Deus ele abriu o mar para o seu povo passar. Ele não vai cuidar de nós agora, mas nós temos que crer. Eu também tenho uma passagem na Bíblia que eu gosto, que eu aprendi muito com isso, que Jesus chamou Pedro para andar no mar. Pedro começou a andar com Jesus no mar, de repente ele ficou com medo de afundar. E ele foi e realmente afundou, ele não conseguiu mais andar.
E hoje eu sei nadar, eu sei boiar. Mas se eu tiver com medo, eu não consigo boiar e eu não consigo nadar. Então, para você ver como que o medo ele faz no nosso corpo, ele tira as nossas forças, tipo, o nosso músculo ele vai ficar, vai contrair o nosso músculo, vai apertar os nossos órgãos e a gente vai ficar com nossos órgãos doentes. E se nossos órgãos doentes, o nosso corpo também por fora vai ficar doente. E Deus não quer que nós venhamos ficar doentes. Deus, ele não quer que nós viemos perder a nossa peleja. Deus, ele quer que nós viemos vencer, estar com ânimo, alegre, feliz. Mas para isso, nós também temos que se esforçar e trabalhar e buscar entender o nosso corpo, a nossa vida. Então, assim, não dê lugar ao medo, seja o que for, o que você esteja passando, joga o medo fora, peça para Deus te dar coragem, força. Acredite que Deus ele é a sua coragem, que Deus ele é a sua força, que você vai conseguir. Que tudo passa. Deus ele é aquele que cuida de nós e sempre vai cuidar de nós. Mas se nós crer, nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Então, assim, faça o melhor para você mesmo. Pensa em você, que você precisa estar bem para poder estar cuidando daquilo que você ama. Se você não estiver bem, você não vai conseguir estar cuidando dos seus filhos, do seu esposo, do seu lar, do seu emprego. Você não vai conseguir. Então, assim, é preciso que você esteja bem para que você venha deixar ao redor, do seu redor bem também. Então é como? Levanta de manhã, tenha ânimo, né? Agradeça a Deus, ore a Deus. E quando o medo vir, leva os seus pensamentos no Senhor, na palavra de Deus. Converse com outras pessoas, mas conversas que vão te ajudar, te edificar, que vão te fazer você se sentir bem. Nada de dar lugar para aquilo que vai te fazer mal. Então, assim, a nossa caminhada, nós teremos aflições, mas às vezes as aflições nós temos porque nós procuramos, porque ficamos num lugar onde que não é para nós estar, falamos com pessoas que não é para nós falar, porque sabemos que as pessoas só têm palavra que vai deixar, que vai nos ajudar mais ainda a ficar com aquela sensação de desânimo, de preocupação, de tristeza. Então, nós temos que ajudar o nosso cérebro a trabalhar para ajudar o nosso corpo, porque isso se fala em exercício. Nós temos que ajudar o nosso cérebro com pensamentos bons. Então, assim, busque ajudar o seu corpo, entenda ele, busque sobre ele, que é o seu bem maior. O diabo ele não está preocupado em tirar nada que é seu, ele está preocupado em tirar a sua vida, a sua felicidade, a sua paz, porque ele sabe que através de você, muitas pessoas também podem se sentir bem, ter paz, ter alegria e encontrar o verdadeiro amor que de Jesus Cristo. E que Deus ele precisa de mim, de você, para que venha ajudar as pessoas que estão sofrendo na terra. Que nesse mundo é muitas aflições, é muitas pessoas tristes, chorando, né, pensando em tirar a sua própria vida. Mas então, quando a gente tem uma pessoa ajudando a outra, nós conseguimos passar por aquele momento difícil e vemos que tudo é possível. Mas é preciso eu e você nos ajudar com palavras que vai nos construir e não palavras que vai nos destruir. É que você venha ficar com essa palavra no seu coração. Saber que tudo depende de você. Não adianta Deus querer te ajudar e você também não dar lugar para Ele, não se esforçar. Você tem que se esforçar. Se você não consegue fazer uma coisa, tenta fazer outra. Eu estou por esse caminho, não está dando certo? Vai pelo outro caminho que vai te fazer você dar certo. Mas nunca pelo caminho do medo, porque o medo é que deixa a gente desesperado, faz a gente fazer besteira, o medo faz a gente ficar doente. E Deus não quer as pessoas doentes, Deus não quer ver os filhos dele doentes. Deus nos ama, Ele nos quer ver bem. Enquanto nós se vê aqui na terra, Deus quer ver nós felizes, em paz, tá? Fica com essa palavra no seu coração, que Deus venha abençoar você, tirando o medo, tirando as aflições, e que você venha entender.
Nem falo tanto entender, porque às vezes nem eu às vezes entendo certas coisas, mas eu aceito, eu procuro aceitar tudo que vem de Deus. E eu entendo, e eu acredito, desculpa que eu falei errado, e eu acredito que Deus, ele é tudo para nós, que ele é o caminho certo. Então, gente, vocês fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês, sabendo que o medo, não podemos seguir o medo, porque o medo ele é fundamental para a nossa fraqueza, para a nossa perda. Então, não dê lugar ao medo, siga em frente, com fé no Senhor, que nós iremos conseguir mais uma caminhada, mais uma peleja vencida. Fique com Deus e Deus abençoe a todos vocês.